Do PV de Farroupilha, Glacir Gomes. O confronto tem apoio da Ótica Bertolini. A Ótica Bertolini recebeu pelo 4º ano consecutivo o selo qualidade de melhor ótica da Serra Gaúcha. Ótica Bertolini, na Rua da República, 312, Centro de Farroupilha, telefone 3261-4564. 3261-4564, telefone da Ótica Bertolini, a melhor ótica da Serra Gaúcha. E também a Objetiva Contabilidade, com consultoria, onde o compromisso é o sucesso de seus clientes, na Rua Júlio de Castilho, 779, Centro de Farroupilha, telefone 2628-4443. 2628-4443. O site da Objetiva é www.objetivacontabilidade.com.br. Quem quiser mandar mensagens para o Confronto, mande para a nossa página no Facebook, Confronto, ou para o nosso e-mail, confronto@radiosonorafm.com.br, ou para o nosso blog www.confrontosonorafm.blogspot.com.br. Também aqui mandar um abraço para a Noeli Majone, para a Patrícia Grendene, para o Fábio Becker, para o Célio Luiz Duzo, para o Alexandre Betti, que diz assim que está nos ouvindo. Obrigado, Alexandre, um abraço para todos vocês que estão acompanhando o programa. O Marlon Adamer diz: onde eu vi médico se envolver fora da medicina, eu só vi desastre administrativo. Espero que não se repita aqui, Marlon. Avaliando, Glacir, o papel, tu que és um opositor, qual é o papel da oposição no cenário atual? Quer dizer, tu está achando que a oposição vem cumprindo? Eu não estou falando da pessoa Glacir ou de outro opositor, por exemplo, Jonas Tomazini. Eu estou falando da oposição, por exemplo, a parlamentar, que é a principal oposição, digamos. PMDB e PP. O que você está achando? Após as eleições, a oposição que eu tenho visto aí é o Jonas, do PSDB, né? E eu, nas redes sociais, até então a gente não tinha muito espaço na mídia, né? Porque é um partido pequeno, pessoal, né? Tivemos uma participação boa durante as eleições e tal, mas a gente não tem o espaço que até que a gente acha que merecia, porque ao longo do dia a dia a gente tem levantado questões sempre muito pontuais. Bom, nesse programa você tem vindo. Com certeza, é a quarta vez, eu acho. Né? Quarta vez, né? Eu acho que talvez em função da grande audiência que a gente tem proporcionado, né? É verdade, não. Isso não é falsa modéstia, é que eu e o Macalossi conseguimos ser bastante polêmicos, porque a gente expõe o nosso ponto de vista sem trava na língua e sem rabo preso, né? Isso é uma das coisas que poucos políticos podem fazer. E eu acho que a oposição, de modo geral, a oposição tem 5 vereadores do PMDB, 2 do PP. O Clayton ganhou com 8 mil votos a mais. Teoricamente o PP teria 3, né? Teoricamente. Não, mas isso aí desde o começo a gente viu que o Catafesta se indispôs com o próprio PP já de longo prazo, né? E com o próprio PMDB, e então no final do ano desmanchou a coligação que existia. Né? Certo, Glacir, agora eu vou te fazer uma pergunta e até vamos ver se isso não é uma contradição tua. Não consigo dar uma explicação tua. Tem uma foto tua no Facebook, tua com a Glória e o Catafesta. Comemorando. Mas e tu não critica agora o Catafesta por aderir ao governo? Eu critico até o Glacir, se o Glacir perder a coerência. Eu, como presidente do PV, eu tenho que manter essa coerência. Certo. O Bareta perdeu nas eleições em outubro para o Clayton com a ajuda do Glacir. Tá. O Glacir ajudou. Porque até o 4º debate, o Bareta era líder nas pesquisas. A partir do momento que o Glacir começou a dizer algumas coisas, as coisas começaram a mudar. Porque o Clayton em si ele não se preparou nem para o debate, ele ia para o debate, mandava abraços, querido, papapá, aquela coisa toda, mas uma pontualidade maior ele não adotou. Por quê? Porque eu estava adotando isso aí. E era uma maneira que eu achava de mudar essa sequência de 12 anos do PMDB. Então, assim, ao longo disso aí, o que a gente viu foi o seguinte: o Bareta perdeu em outubro. E no dia 1º de janeiro, o Arielso tinha certo como ele seria o presidente da Câmara. Então eu acho que, como cidadão, como presidente de um partido, a Glória, pela experiência política dela, conseguiu falar com o Catafesta, a gente conversou junto várias vezes, e a gente estava comemorando, porque naquele momento ali o PMDB perdeu de vez o mando da cidade. Porque pensa bem... Quer dizer, a tua luta ainda ali era contra o PMDB, mesmo com o Clayton prefeito? Não, pela cidade. Pelo seguinte, o Clayton, pela sua inexperiência, pelo esse amontoado de partidos que tinha e com um equilíbrio de poder muito grande. Tanto é que o
que o PT, com apenas 2 vereadores, conseguiu a maioria das secretarias. Então isso é poder político. O PDT, que fez 3 vereadores, conseguiu menos secretaria, e o prefeito sendo do PDT ainda, né? Então, assim, naquele momento a gente estava comemorando o quê? Porque, pensa bem, o Clayton, com essa pouca experiência política dele, com esse amontoado de partido dividindo o poder, o PMDB mandando na Câmara de Vereadores, ele teria muita dificuldade de aprovar coisas que seriam benéficas. Hoje eu também já não sei se isso aí não seria bom, porque aí então a própria oposição, que hoje são 5 vereadores do PMDB e 2 do PP, são 7, eles continuam votando tudo a favor do prefeito. Eu tenho certeza que o PMDB adotou essa postura em função dessa diferença de votos. O PMDB... Você acha que não é rabo preso? Não sei, talvez até seja. Talvez até medo de represália da auditoria que não foi feita, que talvez se levantasse algum dado não ficaria bom para todos, né? Pode ser, e eu já disse isso mais de uma vez. Pode ser um misto. Pode ser um misto de tudo, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, o PMDB adotou essa postura de aprovar tudo, porque o PMDB fez menos 8 mil votos que o prefeito e os vereadores fizeram 8 mil votos a mais. Então a responsabilidade dos vereadores hoje é maior do que a do prefeito, porque eles tiveram a maioria da comunidade e não estão representando a comunidade. Basta ver que eles aprovam tudo, a urgência de votação. O PMDB foi contra a urgência, mas eu não entendi o posicionamento de ser contra a urgência e votar instituída a urgência. Então assim, o PMDB, de modo geral, não tá sendo oposição. Eu acho que em função das últimas palavras aí, da demência mental, da pouca... como é que foi o termo? Pouca inteligência. Críticas desprezíveis. E pouca inteligência. As declarações do né? prefeito foram muito acima do razoável. Né? Eu acho que o prefeito agora está se revelando. Antes parecia só o bom moço do passo certo, o bom médico. Com essas palavras aí, ele vai ter que falar muito hoje aí na entrevista que ele está sendo anunciada, para justificar todas essas palavras que ele disse em tão pouco tempo, coisas que nem os anteriores não disseram durante os seus 12 anos de governo, né? Então, assim, o que falta oposição, falta. E eu acho que esses 6 meses vai ser um marco, a partir dessas posições que o prefeito tomou, um tanto quanto fortes, um tanto quanto fora do movimento, né? Realmente, acho que a oposição vai se fazer valer a partir de agora. Até porque é o seguinte, né, Macalossi? A gente comentava isso, e ao longo do tempo a gente já comentou mais de uma vez, tudo que a oposição apoia o prefeito, eles são coniventes. Tudo que for feito de bom vai ser méritos da situação. A oposição é um mero coadjuvante e não está fazendo nada do que realmente teria que fazer, que é representar o povo naquilo que eles foram eleitos. Eles fizeram 8 mil votos a mais a oposição e não está representando o povo, está só dizendo amém. Então eu até questiono, e tenho questionado isso nas redes sociais, o que adiantou passar de 10 vereadores para 15? Só aumentou o gasto público, porque não mudou nada. Eu quando teve a mudança, eu me coloquei contrário à mudança. Por quê? Porque não acho que aumentaria a representatividade de facto do povo, entendeu? Aumentaria o número de vereadores, sim, talvez aumentasse o número de entidades representadas. Porque hoje tu só consegue se eleger vereador, primeiro se tu tiver uma boa estrutura por trás de ti, e se tu tiver, por exemplo, ou tu tiver passado por uma secretaria, ou tu tiver ligado a uma entidade, ou se tu tiver uma notoriedade muito grande. E visibilidade. Visibilidade, ou seja, se tu tirar um ou outro nome ali da Câmara de Vereadores, tu vai ver que a maioria ou passou por uma entidade ou passou por uma secretaria. Os mais votados que eu digo, né? Os mais votados que eu digo. Quem é o mais votado sempre? O secretário de obras. Tem o cara que é do sindicato, tem o cara que é da cooperativa, da associação de bairro. Ou seja, em suma, tem uma série de entidades. E isso é a representatividade do povo? Acho que não. Não necessariamente. Acho que não. Mas vai mudar. A partir desse momento das manifestações das ruas aí, eu acho que o povo vai votar com mais assim, propriedade, está sendo discutido mais esses assuntos e o povo vai escolher pessoas que representam mais o povo. E não só pela visibilidade ou pela abrangência das entidades. Né? O Glacir, tu acha que é possível fazer oposição meramente pela internet? Claro que é. Claro que é.
No grupo de Farroupilha hoje tem 6.600 pessoas, eu tenho 2.700 amigos ali do Face, que determinados assuntos que eu boto compartilham 30, 40, 50 vezes, com mais 1.000, 2.000. Hoje a gente, para fazer um cálculo de abrangência, hoje é muito difícil, mas é coisa assim de 50 mil pessoas atingidas num simples post do Facebook. Tu não está mais nesse grupo? Não, porque eu fui retirado a primeira vez quando deu um movimento grande ali que a gente chama de... Hoje eles mesmos se intitulam os pitaqueiros, né? Eles fizeram um movimento, inclusive o Gervasoni fez uma enquete para... Não, foi ele? Foi ele que fez para me tirar do grupo. O nome era Pula da Barca, Glacier, e aí tinha para votar quem queria que eu ficasse ou que eu saísse. Lógico, os pitaqueiros ali, na maioria, votou para mim sair, né? Mas não foi aceito porque isso não está dentro das regras do grupo, né? Daí eu puxei uns assuntos mais sérios pelos ataques que eles me fizeram. Tenho várias ofensas registradas ali, de palavras assim, até que não se diz na rádio, né? E de ofensas pessoais, de ameaças pessoais. Você não acha que tu se excedia um pouco no grupo? Não, acho que não. Eu acho por que exemplo, tinha posição, eu vi, por exemplo, várias postagens. Por exemplo, a pessoa começava a discussão contigo, tu criava um tópico para essa pessoa e tu inundava o grupo de tópicos com discussões pessoais onde só uma ou outra pessoa podia discutir. Você não acha que isso atrapalhava um pouco o próprio grupo? Eu vejo assim, mesmo no grupo ou fora do grupo, eu continuo tendo compartilhamentos e curtimentos. Isso é aprovação. As pessoas que me curtem e que gostam do que eu posto e compartilho com os amigos deles, eles gostam do que eu digo. Então eu vou continuar nessa linha, porque eu estou sendo autêntico e coerente. Eu não mudei desde o começo. Eu fui o único político, antes das eleições e pós-eleições, que continuo botando a cara a tapa no Face. Todo mundo sabe o meu patrimônio, sabe onde eu moro, sabe os bens que eu tenho, quanto eu ganho, eles sabem tudo de mim. A minha história, aí entra qualquer um ali e já me detona assim, mas quem tu pensa que fica desocupado falando isso? Eles não sabem que eu sou um cara ligado, que eu estou online direto, né? Então, assim, eu aceito a provocação, porque é uma maneira da gente trocar informação. E muitos desses que me provocavam antes, hoje me curtem, hoje me entendem o porquê que eu faço isso. O meu objetivo é só é fazer as pessoas pensarem. E isso eu estou conseguindo. Glacier, mudando de assunto. Ou dentro do assunto? Não, mudando de assunto mesmo. Vi recentemente que tu participasse de um congresso do PV. Uhum. Gostaria que tu falasse a respeito. Tu não falou em lugar nenhum a respeito disso. O PV, como qualquer outro partido, ele também está na contramão da história com relação à população, o que exige de um bom político. Todos os políticos estão descosta, que nem diria o nosso comentarista humorístico lá, né? Descosta por quê? Porque realmente eles pensam só nos cargos. O PV, para você ter uma ideia, eu descobri isso há poucos dias, nós temos 10 deputados federal. O PV recebe uma verba de 13 milhões por ano para administrar o partido. Do fundo partidário? Do fundo partidário. Esses 13 milhões é para o partido, não é para pagar os 10 deputados e muito menos os 250 assessores que todos os 10 deputados têm. Cada deputado federal tem 25 assessores. Isso é um dos principais erros da política brasileira. 513 deputados vezes 25 dá 13 mil assessores só em Brasília prestando atendimento para os deputados. O que essa gente produz para o cidadão? Muita coisa, mas muito pouca coisa pela representatividade de 13 mil pessoas trabalhando para os deputados. Se o PV com 10 deputados recebe 13 milhões, quanto é que recebe um PT, um PMDB, um PDT, um PSDB? São milhões, são fortunas de dinheiro que poderiam ser canalizados para o cidadão e estão sendo canalizados para os políticos. Então, o PV, dentro de uma renovação que existia no Estado para a presidente estadual, de 50 executivas, 42 apoiaram o nosso candidato. Quem era o candidato? Era o Roberto Winkler, um verde de 13 anos do PV, e que o deputado Pena resolveu apoiar um novo rapaz, que hoje é o nosso presidente, é o Márcio Souza, ele é vereador em Gravataí, e fez uma executiva baseada na maioria de gente do gabinete dele, né? Então isso sim não é a democracia que o povo está esperando na rua. Mas eu, como PV, tenho que me submeter a isso e vou, inclusive,
lançar o meu nome para deputado estadual. Sim, tu já tinha anunciado aqui, é um projeto ambicioso, Glacir. Não é ambicioso. Tu acha que, por exemplo, quer dizer, a tua votação não foi expressiva, né, Glacir? Não foi expressiva, mas de qualquer forma foi uma votação, para ser respeitada, perto de 1.000 pessoas confiaram na tua proposta. Agora eu te coloco assim, o fato de tu ter uma votação um pouco expressiva para prefeito não te retrai um pouco na tua ambição de ser candidato a deputado? Não, pelo seguinte, quem sabe agora, eu sendo candidato a deputado estadual, eu possa mostrar quem realmente as pessoas gostariam de ter votado em mim. É uma pergunta que a gente faz, né, Macalás? Se fosse só Clayton e Bareta, quem seria o prefeito hoje? Eu acho que o Clayton. Tu tem certeza disso? Eu acho que sim. As pesquisas não diziam isso. O Clayton mudaria o discurso dele se fosse só ele e o Bareta? O Clayton diria as coisas que eu disse, que esclareceu muitas coisas que até então não eram esclarecidas, como o dinheiro gasto, a falta de obra, essa coisa toda. Então, a minha votação, eu vejo assim, muitas pessoas me disseram Eu assim, acho que seria uma diferença menor, Glacir, mas eu ainda acho que o Clayton venceria. Havia uma corrente de mudança na cidade. A gente vai achar sempre porque não tem como saber a verdade. Mas eu acho que tu teve um papel nessa vitória. Eu tenho certeza pelo número de pessoas que ainda hoje, até pelo próprio meses, papel que tu desempenhava nos debates. Tu monopolizava a discussão com o Bareta e o Clayton voava em brancas nuvens. Exato. E muito brancas, porque praticamente não falava nada a não ser propostas mirabolantes que a gente sabe que não vão ser cumpridas, né? Então, assim, a minha votação foi pouco expressiva? Foi, mas eu acho que foi fundamental a minha participação. E por que eu tenho que hoje, como... E há apoio no PV, porque daí tu vai ter que buscar apoio nos diretórios do PV, da região, etc. Há apoio. A estratégia para deputado estadual do PV hoje é muito simples. O PV precisa de 110 mil votos no estado. 50 mil a legenda já tem garantida desde eleições passadas, né? Então é o seguinte, se o Glacir for candidato a deputado estadual, fizer 1.000, 3.000, 5.000, ajuda, ou talvez mais, ajuda o partido. E nesse momento, eu como partido tenho que ser um soldado do partido para fazer as coisas para ajudar o partido a quê? A partir do momento que nós tivermos um deputado estadual e um federal, nós vamos poder escolher o nosso futuro presidente do PV Executivo Estadual. Então muda e passa a ser democrático e não mais imposto de Brasília. O presidente Pena, com toda a experiência que ele tem, por toda a categoria, por todo o conhecimento que ele tem, ele lá de Brasília não pode saber quem é o melhor candidato aqui. Ele não tem como medir o melhor candidato. Então partimos para isso aí. Vou ser candidato para ajudar o partido para democratizar mais. Isso é certo, quer dizer, teremos certeza que Glacir Gomes é candidato a deputado ano que vem. Vai depender ainda das escolhas em outubro. Mas eu já estou colocando... Vai colocar teu nome à disposição. Vou colocar para ajudar o partido a ser mais democrático. Porque eu vejo assim, Macalossi, as pessoas que votaram em mim são 724. As pessoas que não votaram em mim me dizem assim, Glacir, eu não votei em ti, porque se eu votasse em ti, talvez o Bareta ganhasse. E daí os votos que... O voto útil. O voto útil. Aquilo que o Germano perdeu, que o Rigoto, que deu a Ieda, aquela coisa toda. Então, assim, era uma experiência recente, que estava muito bem lembrada, né? Então, assim, eu não tenho problema nenhum, Macalossi. Eu dizia isso, se eu fizesse 100 votos, ou 50, ou 700, ou 3.000, eu gostaria de ter feito mais 3.000, porque eu não precisaria estar justificando toda hora os 724, né? Mas eu estou muito tranquilo, eu acho que a minha posição foi importante, eu continuo com as minhas convicções igual, nas redes sociais eu não mudei, eu continuo com a minha convicção. Se o Glacir fizer alguma coisa sair da sua coerência, eu como presidente eu vou ter que dizer, olha, errei, né? E não passar a mão, como a maioria faz. Né? Então tu se soma a Vandré Vardim. Aqui. Deputado? Fabiano Feltrin, certo. Glória Menegoto, Álvaro Boécio e Glacir Gomes. 5 pré-candidatos. E daí uma análise... Catafesta, talvez, não sei se vai poder. Eu tenho certeza que vai. Né? Bom, de qualquer forma, vamos ver. Aí eu te pergunto o seguinte, tu não acha que muito número de candidatos a deputado estadual, Farroupilha pode acabar ficando sem um? Mas assim, com todo Isso respeito... não é ruim para a cidade? Com todo respeito pelo Boécio, o que ele conseguiu trazer para Farroupilha? Então, assim, ele é um sindicalista, ele tem o nicho de mercado dele ali de político que ele atende, né? Mas para a cidade em si, ele não trouxe muitas coisas. Ele já disse isso na rádio, né? Que é muito difícil movimentar isso aí. E eu, desde o começo, quando entrei na política, eu sempre dizia, eu não quero ser vereador, não quero ser deputado, e eu não quero ser nem senador, nem que fosse biônico.
Porque eu acho assim, ó, só com o exemplo dos... Mas por que tu concorre, então, Glacier? Porque assim, ó, o exemplo para ser dado para prefeito é como eu fiz no Mocovi. No Mocovi eu provei, e por A mais B, de passar de 50 mil por ano de investimento e passar para quase 1 milhão hoje aí que foi uma estrutura que eu criei, e com a ajuda de 20 amigos, que através do exemplo, as parábolas na Bíblia já é assim, aquilo que a gente faz repercute mais do que a gente diz, né? Então, assim, com certeza, tu ser um deputado no meio de tantos lá, dificilmente tu vai conseguir mudar as coisas. Mas se tu der bons exemplos, não gastando com selo, com correio, com telefone, com deslocamento, eu acho que isso dá exemplo aos outros. E eu vou ser um deputado polêmico, se um dia eu chegar a ser deputado. Isso nós sabemos. Né? E é isso que eu quero, Bacalhau. É isso que eu, assim, ó, eu sinto que as pessoas que não votaram em mim dizem assim, Gracílio, não votei em ti, tu tinha condições pelo que tu apresentava, tu dizia as verdades, e é isso que eu quero despertar nas pessoas. Que todos nós que somos cidadãos, a gente tem a capacidade, o dever, o direito e a inteligência de dizer o que se pensa no momento certo. Mas tu não acha que para um político tu discute muito com os cidadãos? Quer dizer, esse negócio aí no grupo de Farroupilha, tu não brigou com muita gente que talvez pudesse votar em ti? Com certeza tinha não. eventual simpatia por ti? Com certeza não. Com certeza não. Os que hoje discutem comigo são todos aqueles que me apoiavam quando eu era contra o Vareta. Então, assim, ó, debate com política, agora é o seguinte, quando qualquer um vem debater comigo política, eu debato com ele, até o ponto que vem a ofensa. Daí eu bloqueio. Porque eu não preciso estar... Se ele não gosta do que eu escrevo, por que ele faz questão de ler o que eu estou escrevendo? Se tu postasse uma coisa semelhante... Sim, mas só na minha página. Eu não participo do grupo de Farroupilha. Então... Não, tem outros grupos que eu participo. Assim, ó, no Twitter, eu fiz campanhas contra a lei seca, a favor da lei seca, né? Que tem muito boizinho metido a político aí, que se diz defensor dos frascos, dos comprimidos, mas que avisa onde tem barreira, né? E avisando onde tem barreira, ele está avisando que o marginal também, para não passar na barreira, né? E esse marginal poderá assaltar alguém da família ou até matar alguém da família dele, e às vezes ele não se percebe disso, né? Então, essas pequenas coisinhas assim, né? De furar pedágio, de ir contra a lei, né? Então, esse tipo de gente eu não discuto mais, porque eu não vou mudar o jeito deles de pensar, até porque são filiados a outros partidos, né? Então, eu não entro mais nessa discussão. Com o cidadão, eu debato até o fim, eu vou em box e tento esclarecer melhor para não tornar público, tenho revertido vários pensamentos, porque as pessoas às vezes não me entendem, porque lê rapidamente o que eu digo, né? Glacier, antes de nós encerrarmos aqui, o William Oliveira de César faz uma pergunta debochada. Eu respondo a todas. Posso fazer? Ele diz assim, ele pergunta se o Glacier prefere cortar o cabelo no Jove ou no Carlão. William, eu corto em casa, porque eu faço a barba todo dia e faço a careca junto. Eu não gasto mais com cabeleireiro. Não achei debochado, não. Respondido então. Chamar de careca pra mim não é problema, até porque eu não sou careca, eu estou careca. Tem fotos do Glacier no Facebook onde você pode ver o Glacier com uma vasta cabeleira. Faz tempo. Na época do Bradesco? Como gerente. Como gerente. Essa experiência de gerente. Com relação à oposição, críticas e sugestões. Rapidamente. Críticas e sugestões fazem parte do papel da oposição. A crítica coerência serve para, no mínimo, corrigir o rumo e até para repensar muitas situações, né? A oposição não manda flores, né, Macalossi? Nós mandamos de dizer aquilo que os companheiradas não dizem para o primeiro mandante, que tem medo de perder o cargo, tem medo de se indispor, né? E o salário, às vezes, é muito alto, né? Então, assim, o que o prefeito teria que levar em conta, se ele quer fazer para as próximas gerações e não para as próximas eleições, ele tem que pensar, levar mais em conta os famosos contraditórios, pois a apropriação dele do poder já se passaram 1 ano e ele não veio ainda não disse que veio. Ele continua sendo como prefeito um ótimo médico, porque as palavras dele tudo é de médico, de político mesmo. Ele tem pouco pela experiência e pelos atos. O que ele conseguiu fazer até agora foi importar a importação de PT desempregado de várias cidades, né? Porto Alegre, Garibaldi, Brasília. Demitir as rainhas, aumentar a crise no hospital, porque até a UTI foi fechada, dobrou o salário do cargo de confiança, criou novas secretarias, fez uma reforma administrativa que ainda não está bem mensurada quanto vai comprometer o orçamento no futuro, trocou 5 secretários em apenas 6 meses, só não trocou mais porque acho que é para segurar um pouco mais, né?
investiu na vacinação HPV, que eu acho muito válida o ato em si, mas ele sabia que o governo federal ia proporcionar isso gratuitamente no ano que vem, então praticamente investiu 1 milhão em cima de uma coisa que o governo federal ia dar mais ali adiante, né? Enquanto isso, as filas para atendimento continuam grande no hospital e nas cirurgias, o atendimento do hospital não é o melhor, né? Aumentou a insatisfação com relação ao funcionalismo público, principalmente os professores, que são mais de 650. Enfim, assim, terceirizou o comando político para o PT, terceirizou o atendimento ao público para o vice-prefeito e ficou com ele as viagens. Então, o prefeito está viajando Henrique Clayton Cardoso, né, na época do PSDB, né? Então, assim, eu acho que o prefeito tem que se ater mais às promessas e menos à técnica do quero-quero, que é cantar de um lado para esconder a música do outro, ou o ninho do outro, né? E eu acho que já pegou, tem muita gente falando da técnica do quero-quero, do pássaro do quero-quero. O prefeito precisa se ater às promessas e aos seus compromissos, e menos às viagens. Não só a viagem de deslocamento, como viagens de criar coisas que não são aquilo que vinha sendo falado. Glaceiro, obrigado novamente pela tua presença. Já é rápido, né? Obrigado pela tua presença aqui no Confronto. Amanhã o Confronto volta com uma entrevista com